Olá, caríssimos, tudo bem com vocês? Quem vos fala aqui é o professor Éder Ramos, professor de redação no Colégio Santa Rita. Caríssimos, e hoje estamos aqui para dar continuidade às nossas aulas. Finalizamos as aulas de introdução, desenvolvimento e conclusão, com reprise realmente de nossas aulas. Agora vamos para um conteúdo mais, na verdade, um conteúdo mais novo, uma estratégia nova, que é fazer a análise das redações, duas redações de nota 1000 do último Enem, o Enem 2019, que tem como tema o acesso ao cinema, a democratização do acesso ao cinema no Brasil. E acredito que por meio da análise, mostrando o que você deve fazer em uma redação que já foi carimbada com a nota 1000, ajudará você a seguir o caminho correto e também atingir essa nota. Ok, doutores? Então são duas análises que iremos fazer, bem detalhada, de como você proceder para atingir a nota máxima. Ok, doutores? Então vamos passar aqui adiante, que eu quero começar com esta introdução. Doutores, então vamos lá. Eu vou ler a introdução e a gente posteriormente comenta sobre o que tem correto nesse texto, estruturalmente e por meio de conteúdos. Aristóteles, grande pensador da antiguidade, defende a importância do conhecimento para a obtenção da plenitude da essência humana. Para o filósofo, sem a cultura e a sabedoria, nada separa a espécie humana do restante dos animais. Nesse contexto, destaca-se a importância do cinema, desde a sua criação, no século XIX, até a atualidade, para a construção de uma sociedade mais culta. No entanto, há ainda diversos obstáculos que impedem a democratização do acesso a esse recurso no Brasil, centrados na elitização do espaço público e causadores da insuficiência intelectual presente na sociedade. Com isso, faz-se necessária uma intervenção que busque garantir o acesso pleno ao cinema para todos os cidadãos brasileiros. Doutores, vejamos nessa introdução como foi a contextualização do tema. O que foi que ele escolheu para contextualizar o tema, a democratização do acesso ao cinema no Brasil. Ele escolheu uma citação do filósofo grego Aristóteles, ok? Então, vamos lá, mas vejamos que ele só não iniciou segundo Aristóteles, não. Aristóteles aí fez o quê? Um aposto sobre Aristóteles, uma especificação sobre quem é Aristóteles, né? Aristóteles, grande pensador da antiguidade, então isso é muito importante quando você for lançar a ideia de um pensador, você fala Aristóteles, grande pensador da antiguidade, Thomas Hobbes, um ministro do século XIX, Paulo Freire, grande pensador, educador brasileiro. É muito importante esse aposto para dar uma fundamentação à sua ideia. Ok? Então vamos lá. Aristóteles, grande pensador da antiguidade. Agora, o que ele dizia? O que tem de importante? Defendia a importância do conhecimento para a obtenção da plenitude da essência humana. Opa, o pensamento de Aristóteles. Vejamos que esse pensamento não foi colocado entre aspas, por quê? Porque é uma citação indireta. Aquela citação em que o autor não precisa colocar de forma literal que o personagem, o pedagogo, o filósofo disse. Não, é a ideia que ele tem sobre aquele tema. Vamos lá. Então, para o filósofo, ou seja, uma retomada de Aristóteles, é muito importante dizer qual área do conhecimento ele pertence, se ele está da filosofia, já que é um filósofo. Então isso também ajuda a contribuir na sua pontuação. Para o filósofo, sem a cultura e a sabedoria, nada se espera da espécie humana, do restante dos animais. Opa. Doutores, vejamos então. Vejamos que no começo você fez uma citação indireta. O que Aristóteles pensava? Aristóteles, grande pensador da antiguidade, defendia a importância do conhecimento para a obtenção da plenitude da essência humana. Vejamos que aqui é uma citação, embora indireta, que é propriamente o pensamento de Aristóteles. Claro que dito com suas palavras. Mas vejamos, em seguida, aqui no segundo período, também no top frasal, o autor diz a área do conhecimento em que Aristóteles pertence, a área da filosofia, já que é um filósofo, e comenta a sua citação, comenta o pensamento, claro, de forma impessoal, em terceira pessoa, mas faz um comentário, uma explicação, faz uma abrangência de forma mais clara do que Aristóteles realmente queria dizer, trazendo em relação à ideia tema.
Para o filósofo, sem a cultura e a sabedoria, nada separa a espécie humana do restante dos animais. Perfeito. Então vamos lá. Olha só, agora é o momento de trazer o quê? O tema parafraseado para dentro do texto. Trazer o tema, cara, já problematizado, mostrando qual a problemática que tem em relação ao tema e parafraseado para dentro da minha introdução. Lembrando, eu tenho que trazer o tema para dentro da introdução, só que eu não posso trazer, copiar e colar. Eu tenho que problematizá-lo e parafraseá-lo. Qual era o tema? A democratização do acesso ao cinema no Brasil. Qual a problemática? A questão da elitização do acesso ao cinema. A questão que o acesso ao cinema é restrito a pequenas classes. As minorias sociais, quando eu falo minorias, eu estou colocando tanto a minoria social, tanto a minoria econômica, quanto também a minoria relacionada a problemas deficientes. Pessoas não deficientes, desculpem, não utilizem esse termo deficiente que hoje é pautado como errado. Portadores de deficiências em relação às suas dificuldades de entrar no cinema, né? Então, esses são as minorias. Então, essa é a problemática. Vamos tentar inserir então a problemática dentro do texto agora. Ó, nesse contexto, é interessante isso, trazer a ideia do contexto. Nesse contexto, conectivo aqui, nesse contexto, destaca-se a importância do cinema desde sua criação no século XIX até a atualidade, para a construção de uma sociedade mais culta. Por enquanto nós estamos ainda na apresentação do tema, que foi uma apresentação do repertório sociocultural histórico. Agora vejamos o recorte temático. No entanto, o conectivo adversativo, há ainda, HA, no sentido de haver, de existir, há ainda diversos obstáculos. Opa, quando eu vejo obstáculo aqui já vem problema, né? Vem dificuldades. Há diversos obstáculos que impedem a democratização do acesso a esse recurso no Brasil. Opa, aqui nós temos o recorte temático. Vejamos que aqui é o tema parafraseado dentro da nossa introdução. Centrados na elitização, a problemática, centrados na elitização do espaço público e causadores da insuficiência intelectual presente na sociedade. Aqui nós temos o recorte temático, nós temos a problematização do tema dentro da nossa introdução. É muito importante isso para você deixar claro para o corretor que você realmente pontuou sua redação pautada no que o tema diz. Se você não problematizou a sua introdução, o seu tema, na verdade pode ser que você tenha uma grande facilidade de tangenciar o tema. Por isso que é importante problematizá-lo, parafraseá-lo dentro da sua introdução, mostrar ao corretor. Eu entendi bem qual é o tema, eu problematizei o tema e eu sei realmente o que é que eu tenho que discutir sobre o tema proposto. Então, vamos lá. Agora chegou o momento da tese. Vejamos como é a tese deste texto. Com isso, faz-se necessária uma intervenção que busque garantir o acesso pleno ao cinema para todos os cidadãos brasileiros. Doutores, aí eu questiono. Vocês sabem me dizer qual esse tipo de tese que nós fizemos, que nós estamos analisando, que o autor nota 1000 fez na sua redação? Tese por antecipação de proposta de intervenção. Note que, olha só, ele fala até simplesmente sugerindo, olha, é bem claro até que ele coloca até a palavra intervenção. Sugerindo, olha, com isso faz-se necessário uma intervenção que busque garantir o acesso pleno ao cinema para todos os brasileiros. Olha, agora, tem que fazer uma intervenção que busque o acesso pleno, universal e isonômico para todos os cidadãos brasileiros. Vejamos, então, foi uma antecipação de uma proposta de intervenção como tese e tirou nota 1000. Ok, doutores? Então, vejamos, aqui ele trouxe na sua introdução elementos culturais, repertórios interessantes, como Aristóteles definiu realmente quem era Aristóteles, trouxe seu pensamento, comentou seu pensamento, trouxe ainda mais uma questão um repertório sociocultural histórico, na tentativa de trazer o início do cinema no século XIX até a atualidade, a sua importância, também relevante. Então, muito bom. Conseguiu trazer bem a ideia de Aristóteles, que nessa época nem existia essa função, essa arte cinematográfica, cinema, estava na sua gênese ainda nos teatros gregos, que na verdade é a gênese, a origem do cinema, mas ele conseguiu trazer uma ideia e ligar bem com a ideia de cinema momentâneo. Então me questionam, professor, é melhor citar
um filósofo, um sociólogo antigo ou um sociólogo novo na atualidade presente. Então, é assim. Se você for, o importante é você conseguir trazer muito bem para o tema. Você fazendo filósofos da contemporaneidade, odiernos, é mais fácil que os seus pensamentos, sua forma de agir e seus questionamentos sobre o comportamento social tenham a ver com contextos mais odiernos, né? Porque é o momento que eles vivem. Então, por exemplo, essa questão de cinema, você pode trazer um filósofo da antiguidade que trata realmente sobre a ideia de cinema em si, sobre essa questão do espaço elitista, do espaço restrito. Então, isso ajudaria. Claro que você pode trazer também um filósofo antigo, que estamos aqui um dos grandes filósofos da Grécia Antiga, mas você teve a capacidade de trazer a ideia que ele representava para a ideia representativa do seu tema. Então, se você conseguir fazer isso, não tem nenhum problema. A ideia do filósofo, do sociólogo e do pensador contemporâneo é só essa ideia de que ele já discute em seus textos ideias realmente específicas o que os temas estão abordando, já que os temas nem são problemáticas atuais, presentes, pertinentes no nosso momento. Então, isso pode trazer essa ideia, mas se você conseguir fazer igual o autor fez, tirou nota 1000 no último Enem, tranquilo, ok? Então vamos lá, D1, desenvolvimento 1, né? Ó, devemos iniciar então com o que? Com o conectivo de prioridade, olha só. De início, ó, você pode dizer de início, primeiramente, em primeiro plano, antes de tudo, a priori, em primeira análise, ok? De início, tem-se a noção de que a Constituição Federal, ao tópico frasal, que a Constituição Federal assegura a todos os cidadãos o acesso igualitário aos meios de propagação do conhecimento, da cultura e do lazer. Então, vamos ver se a nosso desenvolvimento tem a ver com a introdução. Nossa tese. Qual é a nossa tese? Com isso faz necessário uma intervenção que busca garantir o acesso pleno ao cinema para todos os cidadãos brasileiros. Vejamos, a tese pede o quê? Que seja um acesso o quê? Igualitário para todos os brasileiros, o acesso ao cinema. Vamos ver se nosso desenvolvimento tem a ver com o que foi definido na nossa tese. De início, tem-se a noção de que a Constituição Federal assegura a todos os cidadãos o acesso igualitário aos meios de propagação do conhecimento, da cultura e do lazer. Então, doutor, viu? Vejamos que o desenvolvimento é de você defender, de você argumentar em cima da tese que você lançou. A tese lançou realmente isso. Essa ideia de quê? De defender um direito de igualdade entre os cidadãos brasileiros. Então, vamos lá. Porém, visto que os cinemas, materialização pública desses conceitos, concentram-se predominantemente nos espaços reservados à elite socioeconômica, como shopping centers, é inquestionável a existência de uma segregação das camadas mais pobres em relação ao acesso a esse recurso. Doutores, aqui nós fizemos um tópico frasal comprido, mas vejamos, embora esse tópico frasal seja comprido, ele foi dividido em 2 períodos. Certo? Não façam textos, parágrafos com períodos longos. Períodos longos atrapalham o seu texto. Tem um tópico frasal dividido em 2 períodos. Vejamos, aqui é um período e aqui é outro período, que é onde eu estou com o marca-texto aqui, divide os períodos do texto. Período, na verdade, é do início até o ponto final. Chegou ao ponto final, finalizou o período. Okay? Então, temos 2 períodos. E vejamos, doutores, qual foi a estratégia utilizada para fazer esse tópico frasal? Esse tópico frasal foi pela estratégia utilizada de contraste. Ou seja, ele disse como deveria ser como deveria ser no mundo ideológico, no mundo perfeito, de como é na realidade. A Constituição assegura a todos os cidadãos o acesso igualitário aos meios de propagação do conhecimento, quanto de cultura como de lazer. Olha, porém, visto que os cinemas, materialização desse conceito, né, de cultura, lazer, concentra-se predominantemente nos espaços reservados à elite socioeconômica. Aí deu exemplo, né, como shopping centers. É inquestionável a existência de uma segregação das camadas mais pobres em relação ao acesso a esse recurso. Quando fala que é inquestionável, que é uma marca de autoria. Dando sua opinião, não tem como questionar que, na verdade, embora a Constituição preveja isso na verdade não ocorre. É inenarrável que essa situação
desvirtue do que a Constituição diz na concretude real. Então nós temos aqui uma top frasal por ideia de contrastes. Eu gosto muito, eu vi muitas redações nota 1000 no último Enem que trataram sobre a Constituição no texto e ajuda bastante, doutores. Eu adoro utilizar a Constituição no texto, porque é um texto lindo, um texto perfeito, em que tudo nela pouco se concretiza na realidade. E uma fonte para o conhecimento. Então vamos lá. Essa segregação, olha, aqui nós temos essa por quê? Porque está fazendo referência ao que já foi dito, né? Essa segregação dita aqui. Então, se fosse algo que ainda seria dito, seria esta com ST. Essa segregação é identificada na elaboração da tese de autocidadania, escrita pelo sociólogo José Souza, que denuncia a situação de vulnerabilidade social vivida pelos mais pobres, cujos direitos são negligenciados tanto pela falta de ação do Estado quanto pela indiferença da sociedade em geral. Então vejamos aqui que tem agora houve uma explanação, ampliação do tópico frasal, e essa ampliação ela foi trazida com uma ideia do sociólogo José de Souza, né, que foi feita essa situação também de forma indireta, né, que ele expõe a situação, lança a ideia da autocidadania, né, que é escrito pelo autor, que denuncia a situação de vulnerabilidade social vivida pelos mais pobres, cujos direitos são negligenciados, tanto pela falta de acesso ao Estado, quanto pela indiferença na sociedade em geral. Então vejamos que, propriamente dito, não fala sobre essa exclusão relacionada ao cinema, às salas de cinema, mas fala sobre um momento em que, na verdade, uma situação em que as classes vulneráveis, as minorias, são afastadas do sistema pelo Estado e, claro, também pela sociedade em geral, pela indiferença. Isso traz para a ideia das salas de cinemas. Vejando quando o aluno diz, professor, eu não consegui lembrar nada sobre cinema, você vê que a ideia, essa ideia de José de Souza, você pode guardar aqui que ela vai servir para muitos temas do Enem. Muitos temas em que você percebeu um tema em que a vulnerabilidade social vira pelos mais pobres, cujos direitos são negligenciados. Imagina o tanto de tema que isso poderia ser tratado. Por exemplo, a situação do morador no Brasil, a questão das dificuldades do ingresso do jovem no mercado de trabalho, a questão das jovens adolescentes com gravidez precoce. Vejam, são todos vulneráveis. Geralmente o Enem traz um tema onde há vulneráveis que estão sofrendo problema e esses problemas são relacionados muitas vezes pela indiferença da população e do Estado em relação a eles. Então, professor, eu como professor de redação nem digo, olha, não acho interessante apostar no tema. Você tem que fazer o quê? Buscar repertórios socioculturais para os vários eixos temáticos, como eixo para a saúde, eixo para a educação, para o macro-eixo, que é o comportamento social, para a questão do meio ambiente, para o tema da cidadania. E esses repertórios socioculturais, em cada eixo você vai encaixando no tema específico. Ok? Então, todo tema que envolve minoria social, que é um eixo temático, poderia abordar esse repertório tranquilamente. Ok? Então, não vão se apegar no tema, se apeguem em repertórios socioculturais voltados a eixos temáticos. Ok? Então vamos lá. Conclusão. Fica claro, então, que o acesso ao cinema não é um recurso democraticamente pleno no Brasil. Vejamos, aqui nós temos a conclusão do desenvolvimento 1, simplesmente com um comentário em que ficou claro que esse recurso que o acesso ao cinema não é um recurso democraticamente pleno no Brasil. D2. Como consequência dessa elitização dos espaços públicos, olha, vou fazer com um parágrafo de consequência, ok? No primeiro foi ideia de causa, a causa dessa elitização, né? Na verdade, desse caso do Estado, quanto desse caso indiferença da população. E agora o segundo parágrafo, que é um parágrafo de consequência, que promove a exclusão das camadas mais periféricas, e observando um bloqueio intelectual imposto a essa parte da população. Vejamos, o que é que o autor quer dizer aqui nesse tópico frasal? Como consequência dessa elitização dos espaços públicos, que promove a exclusão das camadas mais periféricas, é observado um bloqueio intelectual imposto à parte da população. Meio que ele está querendo dizer o seguinte, olha, essas populações aqui menos abastadas estão sendo privadas desse ambiente cultural, e esse ambiente cultural vai também, consequentemente, trazer ela uma alienação social, um bloqueio intelectual, em que elas não serão cultas em determinadas áreas, igual a quem tem o amplo acesso à cultura. Ok?
Então essa é a ideia do tópico frasal. Vamos ampliar essa ideia. Nesse sentido, assuntos pertinentes ao saber coletivo, que por vezes, essa ideia de por vezes é muito importante para não generalizar, por vezes não são ensinados nas instituições formais de ensino, mas são destacados pelos filmes exibidos nos cinemas. Não alcançam as mentes das minorias sociais, fato que impede a obtenção do conhecimento e, por conseguinte, a plenitude da essência aristotélica. Doutores, vejamos aqui, primeiramente, que aqui nós fizemos uma ampliação do tópico frasal por estratégia e explicação. Por quê? Vejamos que o tópico frasal é uma síntese do que você vai discutir no texto. E foi discutido isso, que, olha, algumas pessoas serão excluídas desse processo cultural e com certeza vai trazer um bloqueio intelectual. Ampliando isso, o que é que isso significa? Nesse sentido, assuntos pertinentes ao saber coletivo, que na verdade seria o que seria exposto pelos filmes, que por vezes, para não generalizar, não são ensinados nas instituições formais de ensino, mas são destacados pelos filmes exibidos nos cinemas. Não alcançam as mentes das minorias sociais, fato que impede a obtenção do conhecimento e, por conseguir, a plenitude da essência aristotélica. Aí eu achei muito interessante que ele retornou aqui a ideia da introdução, a ideia de Aristóteles. Ideias aristotélicas são voltadas para o grande filósofo da Grécia Antiga. Retomadas do que você... Olha, quando eu falo retomadas, é retomado o quê? É de uma passagem, é de um autor, e não a mesma ideia, entendeu? Se você trazer a mesma ideia, o que Aristóteles disse, você dizer aqui novamente, aí é um erro de redundância. Olha, Aristóteles falou isso, aqui teve uma fundamentação, mostra, olha só como Aristóteles está correto. Vejamos. Essa situação relaciona-se com o conceito de alienação descrito por Karl Marx. Olha, estratégia por comparação, que caracteriza o estado de insuficiência intelectual vivido pelos trabalhadores das classes operárias no contexto da Revolução Industrial, refletido na camada pobre brasileira atual. Vejamos aqui, ele fez uma analogia ao pensamento de Karl Marx, uma citação e analogia histórica ao mesmo tempo. Karl Marx fez, que caracterizava o estado de insuficiência intelectual vivido pelos trabalhadores da classe operária no contexto da Revolução Industrial, refletido na camada pobre brasileira. Isso é muito você poder trazer também o repertório sociocultural do filme Tempos Modernos, de Charles Chaplin, que eu acho que até encaixaria mais no tema, que é filme retratando de filme. Seria muito interessante, que Charles Chaplin, em Tempos Modernos, faz essa ideia de um homem por trabalhar bastante ficar alienado. Essa alienação poderia ser trazida em relação à comparação ao tema em si. Vamos ver como é que fica a conclusão, então, desta redação. Olha só, vamos lá. Conclusão deve ter o quê? Um conectivo conclusivo. Portanto, fica evidente... Segundo passo é fazer a paráfrase da tese. A importância do cinema para a construção de uma sociedade mais culta. Vejamos, aqui na paráfrase da tese foi demonstrado o quê? A importância da tese, ou seja, na verdade, a importância de solucionar esse problema, a importância de resolver essa problemática relacionada ao tema, a importância do cinema para a construção de uma sociedade mais culta e a necessidade de democratização desse recurso. O problema não é a falta de democratização. Qual é o objetivo do texto? Discutir e resolver essa problemática. Então, a paráfrase da tese. A importância do cinema para a construção de uma sociedade mais culta e a necessidade de democratizar esse recurso. Então, vamos lá. Nesse âmbito, conectivo, vamos lá. Cabe ao Ministério da Educação e da Cultura. Vejamos, doutores. Na hora de fazer as propostas de intervenção, que é esse momento agora, nós temos que encontrar o que? Agente, ação, meio, modo, finalidade. E, claro, ser detalhado. Vejamos que aqui nós já encontramos o agente, que falou o Ministério da Educação e da Cultura. Então, vejamos que o Ministério da Cultura não existe mais. Mas como foi bem próximo, assim, não foi próximo não, na verdade foi no começo do ano, dia 1º de janeiro, na posse, o Ministério da Cultura já foi extinto. Mas eu acredito que os corretores, eles pegaram muita ideia, e não ideia mais material não formal, e aceitaram alguns alunos que postaram o Ministério da Cultura, ainda foi parte do Ministério da Educação.
Mas lembrando, para essa redação eu acho que vai ser mais criterioso. Ministério da Cultura, Ministério dos Esportes, Ministério do Trabalho não existem mais. O que existem são secretarias que estão postas junto ao Ministério da Cidadania. Ok? Então, se você for lançar uma conclusão, citar cultura, esportes ou trabalho, cite secretarias de esporte, ou secretaria de cultura, ou secretaria de trabalho, junto ao Ministério da Cidadania. Ok? Então, o segundo passo é já que o Ministério achar a ação dele. Qual é a ação? Promover um maior acesso ao conhecimento e ao lazer. Vejamos. Então, nós temos então o agente, encontramos a ação. O agente, Ministério da Cultura e Educação. Qual é a ação que ele vai fazer? Promover um maior acesso ao conhecimento e ao lazer. Bem, só que como? Como é que ele vai fazer isso? Por meio de quê? De que forma ele vai fazer esse maior, promover um maior acesso ao conhecimento e ao lazer? Você tem que detalhar como isso vai ser feito. Não adianta só, o Ministério da Educação deve promover o maior acesso ao lazer e ao conhecimento. Sim, mas de que forma? De que maneira? Que estratégias ele irá utilizar? Como isso irá ocorrer? Então vamos lá. Por meio da instalação de cinemas públicos nas áreas urbanas mais periféricas, que deverão possuir preços acessíveis à população local. Opa, vejamos. Aqui foi exposto o meio e o modo de como isso será feito, ok? Que por meio tanto de instalação de cinemas públicos nas áreas urbanas mais periféricas, que deverão possuir preços acessíveis à população, ok? Agora falta o que? Nós já encontramos agente, a ação, o meio e modo. Falta o que agora? Finalidade. Então, olha, a fim de, poderia ser com o intuito de, poderia ser com o objetivo de, com a finalidade de, evitar a situação de alienação e insuficiência intelectual presente nos membros das classes mais baixas. Opa! Então, doutores, encontramos agente, meio, modo, finalidade. Aí eu faço a pergunta, estão detalhados? Estão, doutores? Se estão detalhados, então eu já tenho uns 200 pontos, a minha competência é 5. O aluno questiona, professor, mas e o restante aí? Vejamos, aqui essa conclusão você vai ganhar pontos, não mais na competência 5, mas já na competência 4 e na competência 3. Coesão textual e coerência textual. Desse modo, o cidadão brasileiro poderá atingir a condição de plenitude da essência, prevista por Aristóteles, destacando-se logo das outras espécies animais através do conhecimento e da cultura. Vejamos, doutores, podemos dizer que aqui também tem um pouco de finalidade, mas vejamos, finalizamos com a mesma ideia trazida na introdução. Ou seja, isso demonstrou que nosso texto está todo coeso. A mesma ideia que nós tínhamos na introdução, nós desenvolvemos e concluímos com o mesmo pensamento, a ideia aristotélica. Isso é fundamental para uma redação Tambil. Então, dica, finalize com uma ideia que você lançou lá no seu texto, na introdução ao desenvolvimento. Ok? Beleza? Tranquilo? Então, bora ver aqui outro exemplo de introdução de texto. Vamos lá. Escolhemos aqui sobre o mesmo tema a obra Na Quebrada. Aqui, doutores, Na Quebrada. Uma obra, um repertório sociocultural na Quebrada. Bem, o que é isso? É um filme, uma série, um documentário, longa-metragem, que na verdade é um filme, né? Longa-metragem, de onde? Americano, é sueco, francês, nacional, essa especificação aqui é muito importante. Vamos lá. Na Quebrada, entre aspas, que é o título de uma obra, as letras iniciais em maiúsculo. O longa-metragem nacional, aí vamos ler. Já que eu trouxe essa ideia desse filme Na Quebrada, esse longa-metragem, qual a importância que ele tem em relação ao tema? O que ele tem de linear? O que ele tem, na verdade, de similar, de simétrico ao tema? Olha só. O que eu vou trazer? Ele revela, olha só, histórias reais de jovens da periferia de São Paulo, os quais, inseridos em um cenário de violência e pobreza, encontram no cinema uma nova perspectiva de vida. Viu, doutores, que essa apresentação aqui foi uma apresentação utilizada no repertório sociocultural filmes, que tem tudo a ver com a temática do tema. Essa questão de como a ideia do cinema, o ingresso ao cinema pode contribuir para a formação de um cenário da população brasileira.
uma nova perspectiva de vida. Na narrativa, retomada a ideia, evidencia-se o papel transformador da cultura por intermédio do Instituto CRIAR, que promove o desenvolvimento pessoal, social e profissional dos alunos por meio da sétima arte. Opa! Eu, doutor, uma retomada novamente da ideia de cinema, do longa-metragem, até com outras palavras, né? Com a paráfrase do texto. Essa retomada é muito importante, doutores. Procurem fazer retomadas. Não é fazer a mesma ideia, porque é redundância. Retomada é você trazer referências ao que já foi dito, palavras, filósofos, autores, pensamentos. Apresentando-se como um retrato social da obra, contudo ainda representa a história de parte minoritária da população. Haja vista o deficitário e excludente acesso ao cinema no Brasil. Aqui nós temos o quê? O recorte temático, a problemática dentro do tema, doutores. Muito importante isso. Sobretudo, as classes menos favorecidas. Todavia, para que haja uma reversão desse quadro, ou parágrafo para a tese, né? Todavia, para que haja uma reversão desse quadro, faz necessário analisar as causas corporativas e educacionais que contribuem para a continuidade da problemática em território nacional. Doutores, qual tipo de tese nós temos aqui? Tese por antecipação de proposta de intervenção. Vejamos que já que na tese ele disse o quê? Todavia, para que haja uma reversão desse quadro, ou seja, para que solucione esse quadro, faz-se necessário analisar as causas corporativas e educacionais. Ou seja, vai pautar uma redação, uma proposta de redação voltada nisso. As questões corporativas e educacionais que contribuem para a continuidade da problemática em território nacional. Ou seja, distinguir o que está de errado em relação a esses pontos. D1. Deve-se destacar, olha só, primeiramente, a ideia de conectivo, de prioridade no D1, no primeiro para desenvolvimento, para conexão com a introdução. Deve-se destacar primeiramente o distanciamento entre as periferias e as áreas de consumo de arte. Olha só, doutores, inicia mostrando que na verdade, a arte como meio de consumo não costuma se inserir próximo a momentos, a lugares com periferias, pensando por não haver um público-alvo destinado comercialmente. Ampliação dessa ideia. Acerca disso, o conectivo, da coesão ao texto, os filósofos Adorno e Horkheimer, em seus estudos sobre a indústria cultural, afirmam que a arte na era moderna, tornou-se o objeto industrial, feito para ser comercializado, tendo finalidades prioritariamente lucrativas. Todos vejamos. Para fundamentar a ampliação dessa ideia, trouxe a estratégia argumentativa citação. Citação indireta de um livro sobre os estudos da indústria cultural. Veja que é importante citar a ideia do que ajuda um filósofo contemporâneo. Que está falando algo realmente, propriamente dito, ao que está discutido, que é isso da indústria cultural. Né? Que a cultura ela não é só mais uma manifestação de pensamento, de arte, mas sim uma indústria voltada ao comércio. Isso é um problema atual, isso é um problema nosso, um problema contemporâneo. Então, esses autores eles ajudam o corretor, ajudam, na verdade, o candidato, a que ele lança um repertório sociocultural, filosófico, em que já está praticamente dito tudo o que ele quer representar. Quando você traz um antigo, você tem que ter uma boa capacidade de interrelacionar. Isso não já vem interrelacionado, já vem ideia concreta. É realmente, é isso que eu estava pensando mesmo. Que na verdade o cinema, esse acesso é por questão da indústria cultural, pensação no mercado, no comércio. Ok? Ampliação dessa ideia. Sob esse prisma, empresas fornecedoras de filmes concentram a atuação nas grandes metrópoles urbanas, regiões onde prevalece a população de maior poder aquisitivo, que se mostra mais disposta a pagar um valor pelas exibições. Essa prática, no entanto, fomenta uma tendência segregatória que afasta o cinema das camadas menos abastadas, contribuindo para a dificuldade na democratização do acesso
a essa forma de expressão e identidade cultural do Brasil. Vejamos, autores, que houve aí que a conclusão da ideia, que na verdade é o que? A conclusão é demonstrar que é uma insatisfação em relação à problemática ocorrida, a conclusão do que foi discutido no texto, no parágrafo. D2, conectivo de soma. Ademais, a introdução diz que tem que fazer uma análise sobre a problemática. Uma análise dos métodos da educação nacional é necessária. Tópico frasal. Olha só, aqui é o tópico frasal. Nesse sentido, observa-se uma insuficiência de conteúdos relativos à aproximação do indivíduo com a cultura desde os primeiros anos escolares, fruto de uma educação tecnicista e pouco voltada para a formação do cidadão. Aqui nós temos toda a formulação, a ideia que na verdade é representada. Que o quê? Que a educação ela é tecnicista, ela não é voltada a despertar a cultura, e com isso traz um cidadão que ele não procura o ambiente também cultural como um mercado consumidor, como meio também como produto consumidor. Apresentando essa ideia dessa forma, conectivo. Com aulas voltadas para a memorização teórica, o sistema educacional, vejam pessoal, como está sendo uma ampliação do que foi dito no tópico frasal. Pouco estimula o contato do estudante com as diversas formas de expressão cultural e artística, como o cinema, exemplificação, negligenciando também o seu potencial didático, notável pela sua inerente natureza estimulante. Tal cenário reforça a ideia da teoria, olha, vou fundamentar aqui com uma filósofa, da teórica Maria Kandal, que afirma que o sistema educacional atual está preso aos moldes do século XIX e não oferece propostas significativas para as inquietudes odiernas. Ok, doutores? Agora vamos à conclusão do parágrafo. Assim, com a carência de um ensino que desperte o interesse dos alunos, olha só, foi comentado no parágrafo, pelo cinema, a escola contribui para um afastamento desses indivíduos em relação ao cinema, o que constitui um entrave para que eles, durante a vida, tornem-se espectadores ativos das produções cinematográficas brasileiras. Quando falamos que é um espectador ativo, doutores, um espectador ativo é aquele que não só recebe de forma alienada aquele consumo do filme, mas ele aprende com o que está assistindo. Ele desperta raciocínio crítico reflexivo do que ele está assistindo. Ele consegue aprender socialmente, de maneira social, o que ele está assistindo. Isso, na verdade, são espectadores ativos. E isso, a escola é quem transforma o espectador, o jovem, em um receptor ativo e não simplesmente um receptor passivo. Então, muito interessante, ótima fundamentação. Conclusão em relação a essa redação. A conclusão deve iniciar por um conectivo conclusivo. É evidente, portanto, que, vamos lá, paráfrase da tese. A dificuldade na democratização do acesso ao cinema no Brasil é agravada por causas corporativas e educacionais. Vejam, doutor, aqui foi a demonstração da eminência do problema. A mesma coisa foi na introdução. A introdução não foi uma antecipação para a proposta de intervenção? Estamos a essa proposta de intervenção expostas no texto. Logo, é necessário que, vamos lá caçar o agente, a Secretaria Especial de Cultura do Ministério da Cidadania, aqui esse autor ele foi perfeito. Ele já tinha um conhecimento que a cultura não era mais um ministério, e sim uma secretaria do Ministério da Cidadania. Foi perfeito. Então achamos o agente. Torne tais obras mais alcançáveis ao corpo social. Já achamos a ação. O que ele vai fazer aqui? O que é que o Ministério da Cidadania vai fazer? Vai tornar essas obras alcançáveis ao corpo social. Então essa é a ação que ele vai fazer, tornar alcançável ao corpo social. Então já temos agente, já temos a ação. Então agora caçar o meio, o modo e a finalidade. Para isso, como é que ele vai fazer esse alcance ao corpo social? Para isso, ela deve estabelecer parcerias público e privadas com empresas exibidoras de filmes, beneficiando com
isenções fiscais aqueles que provarem, por meio de relatórios semestrais, a expansão de seus serviços a preços populares para regiões fora dos centros urbanos, de forma que, com maior oferta a um maior número de pessoas, os indivíduos possam efetivar o seu uso para o lazer e para o seu engrandecimento cultural. Opa, doutores, vejamos. Aqui nós temos, vejamos que olha só como foi detalhado. Que eu falo o seguinte, olha, aqui tem a ação. Agora o meio modo. Para isso, ela deve estabelecer parcerias público-privadas com empresas exibidoras de firmas, beneficiando com isenções fiscais aqueles que provarem por meio, olha só, de relatórios semestrais a expansão de seus serviços a preços populares para regiões fora dos centros urbanos. Olha só, doutores. Vejamos com a importância, como foi detalhado, como foi preciso, como a gente disse como vai ser o meio e modo em que essa ação irá se desenvolver. Qual o objetivo? De forma que, com maior oferta a um maior número de pessoas, os indivíduos possam efetivar o seu uso para o lazer e para o seu engrandecimento cultural. Esse é o objetivo que nós queremos trazer. As pessoas utilizem o cinema para o prazer e para o engrandecimento cultural. Essa é a finalidade buscada na proposta. Então aqui nós já tínhamos uma proposta de 200 pontos. Temos agente, temos meio, temos agente, temos ação, tem um meio modo bem detalhado e temos uma finalidade posta. Professor, então por que tem esse restante aqui? Porque, doutores, você só precisa fazer uma proposta, desde que ela seja completa. Agente, ação, meio modo, finalidade de forma bem detalhada. Se você quiser fazer duas, se couber duas, fica com uma ideia de, por exemplo, você tem uma carta na manga. Pô, talvez eu tenha esquecido algo na minha proposta, pode ter faltado algo. Vou fazer logo duas, outra também perfeita aqui para ver se uma perder, a outra e a outra. O corretor analisa isso. Se tiver duas propostas, ele analisa uma. Se tiver os 5 elementos, a 200 pontos, perfeito, claro que detalhados. Ele nem analisa a restante. Se não está completo, ele analisa a restante. Paralelamente, o Ministério da Educação, a outro agente, deve levar o tema às escolas públicas e privadas. Isso deve ocorrer por meio de substituição de parte da carga teórica da Base Nacional Curricular, olha só como está sendo perfeito, assim, por projetos interdisciplinares que envolvam exibição de filmes condizentes com a prática pedagógica e visita aos cinemas da região da escola, para que se desperte o interesse do aluno pelo tema, ao mesmo tempo em que se desenvolve sua consciência cultural e cidadã. Perfeito. Foi uma das conclusões mais perfeitas que eu já vi em meus anos de professor. Vamos ver se você finaliza. Vamos ver se você se lembra do que ele disse lá no início. Nesse contexto, pode-se expandir a ação transformadora da sétima arte, retratada em Na Quebrada, criando um legado duradouro de acesso à cultura e de desenvolvimento social no território nacional. Conclusão perfeita, doutores. Ótimo. Peguem como análise, como meio que vocês têm que proceder para tirar a nota 1000 na redação do Enem. Ok, doutores? Até a próxima.